O Livro dos Espíritos. Saudações de paz e luz. Nesta 10ª parte da nossa jornada pelo Livro dos Espíritos, seguimos estudando as leis morais, penetrando nos detalhes da influência dos espíritos no mundo material, da vida espiritual e da natureza das comunicações. Que Jesus, a espiritualidade amiga e os benfeitores maiores nos inspirem nesta caminhada de entendimento e iluminação íntima. Questões 541 a 600. Ocupam-se os espíritos com todos os nossos atos e pensamentos? Sim. Os espíritos vos observam e acompanham. É seu papel no universo, segundo sua elevação. Os inferiores procuram ocasião de vos induzir ao mal. Os superiores se alegram com o vosso progresso. Tem necessidade os espíritos de se ocupar de nossas ações? Os elevados não têm essa necessidade material, mas cumprem uma missão. Os inferiores o fazem por intuito ou desejo de perturbar. Os espíritos influem nos acontecimentos da vida? Influem sim, desviando ou conduzindo conforme sua intenção, sempre respeitando as leis estabelecidas por Deus. Os espíritos podem provocar acidentes? Podem permitir que ocorram quando necessário à prova, mas nunca contra as leis divinas. Os espíritos inferiores podem fazer mal voluntariamente? Podem, desde que Deus o permita, como prova ou expiação de quem sofre. Como explicar a influência dos espíritos na matéria? Atuam pela força de seu pensamento e pela manipulação de fluidos, conforme a natureza do fenômeno. Pode um espírito fazer que um objeto se desloque? Sim, quando utiliza elementos fluídicos combinados com certos médiuns. Como se produzem os ruídos e pancadas atribuídas aos espíritos? É o choque dos fluidos manipulados pelo espírito com a matéria. Os espíritos podem manifestar-se fisicamente mesmo sem médiuns? Raros são os casos, mas sempre é um princípio mediúnico envolvido, ainda que inconsciente. Os espíritos podem tomar formas visíveis? Podem revestir-se de envoltório fluídico perceptível aos sentidos humanos. Os espíritos podem impedir que alguém execute um ato? Podem influenciar, sugerindo ou desviando, mas não anulam o livre-arbítrio. Podem os espíritos fazer com que alguém cometa um crime? Sugerem, mas o homem é livre. A responsabilidade é sempre de quem pratica. Tem os espíritos influência nos nossos pensamentos? Muito maior do que imaginais. Influem a ponto de, muitas vezes, serem eles que vos dirigem. Como distinguir pensamentos próprios dos que nos são sugeridos? Pelo exame moral. O bom pensamento vem de espíritos bons, os maus vêm dos inferiores. Pode o espírito substituir-se ao nosso pensamento? Pode influenciar fortemente, mas não anular a vontade. Os espíritos que nos inspiram podem estar enganados? Os inferiores, sim. Os superiores jamais induzem ao erro. Os espíritos sabem orar? Os bons espíritos oram pela humanidade. Os maus oram a matéria deles, com intenções imperfeitas. Deus atende às preces dos espíritos? Atende conforme o mérito e conforme as leis que regem o universo moral. Podemos orar pelos espíritos? Sim,
A prece os alivia, esclarece e eleva. Como pode a prece dos encarnados aliviar os espíritos? Através da irradiação fluídica do pensamento que os fortalece e consola. Todos os espíritos são sensíveis à prece? Aqueles que sofrem são particularmente sensíveis. Os elevados recebem-na com benevolência. Por que alguns espíritos parecem não melhorar mesmo com preces? Porque estão endurecidos ou necessitam de tempo para compreender. As preces dos maus produzem efeito só quando expressam arrependimento sincero. Os espíritos superiores influem na produção dos fenômenos inteligentes? Sim, orientam e fiscalizam, permitindo ou impedindo conforme a finalidade moral. Todos os espíritos podem comunicar-se? Podem, mas a qualidade da comunicação depende de sua elevação. Os espíritos superiores comunicam-se facilmente somente quando há utilidade moral. Os espíritos inferiores comunicam-se com muita facilidade? Sim, porque são mais apegados à matéria. Os espíritos mentem, os inferiores frequentemente, os superiores jamais. Como distinguir um espírito superior de um inferior? Pela elevação moral, sabedoria, humildade e ausência de contradições. Qual a ocupação dos espíritos após a morte? Trabalhar para seu progresso e auxiliar conforme seu grau. De que natureza é esse trabalho? Pode ser intelectual, moral ou de assistência aos encarnados. Os espíritos influem em nossa vida de família? Sim, acompanham-nos conforme afinidade ou missão. A missão dos espíritos encarnados é sempre benéfica? É benéfica como objetivo, mas pode envolver provas dolorosas. O espírito pode falhar em sua missão? Pode. Se fraquejar, nesse caso, terá de recomeçar. Os espíritos escolhem suas missões? Sim, as escolhem segundo o seu adiantamento. Os espíritos podem recusar uma missão? Podem recusar antes de aceitar. Uma vez aceita, assumem compromisso moral. Como são escolhidas as missões? Pelo mérito, capacidade e necessidade de progresso. Pode um espírito cumprir tarefas acima de sua capacidade? Não. Missão é sempre proporcional ao seu estado evolutivo. Há espíritos encarregados da direção dos acontecimentos? Sim. Espíritos elevados dirigem, supervisionam e coordenam. Os espíritos inferiores podem interferir na vida social? Podem, mas são limitados pela ação dos superiores. Os espíritos sofrem com as nossas ações? Os bons se entristecem, os maus se irritam quando frustrados. O espírito protetor sofre quando seu protegido cai? Sofre como um amigo que vê o outro perder boas oportunidades. Os espíritos podem abandonar quem escolhem proteger? O bom espírito não abandona, apenas se afasta quando ignorado persistentemente. Há espíritos que se dedicam a famílias, povos e nações? Sim, conforme sua elevação e missão. Os espíritos podem influenciar grandes eventos históricos? Sim, sugerindo ideias e inspirando decisões. Há espíritos responsáveis pelos fenômenos da natureza? Sim, são chamados espíritos da natureza, de diferentes graus. Esses espíritos são superiores ou inferiores? São, em geral, menos avançados, encarregados de funções mecânicas do universo. Os fenômenos naturais sempre têm causa inteligente? Sim, pois tudo no universo é efeito inteligente. Os animais são dirigidos por espíritos?
Possuem princípios inteligentes que são auxiliados por espíritos mais avançados. Existe missão de dirigir os animais? Sim, como parte das tarefas dos espíritos intermediários. Os animais têm livre arbítrio? Têm liberdade limitada, proporcional à sua evolução. Os animais têm alma? Têm um princípio inteligente que progride rumo à individualização. A alma dos animais sobrevive ao corpo? Sobrevive temporariamente e passa por transformações. O princípio inteligente dos animais evolui? Sim, progride até atingir o período humano. O espírito humano pode regredir ao estado animal? Não, jamais. A alma dos animais é inferior à do homem? Sim, mas é perfectível. Os animais têm consciência de Deus? Não, mas possuem instintos que evoluem. Os animais sofrem após a morte? Sofrem sensações mais ou menos conforme seu grau, mas não moralmente. O destino dos animais é determinado pela lei de Deus? Sim, como todas as criaturas. Os animais têm livre arbítrio moral? Não, seu livre arbítrio é instintivo, não moral. Que o entendimento destas leis nos ajude a caminhar com mais consciência, paciência e amor. Que Jesus nos envolva em sua paz, hoje e sempre.